Gente abençoada, gente bonita, gente de Deus, gente do céu. Estamos começando mais um podcast da Cristão que Investe. E você já sabe, de praxe como todos os lugares que tem podcast, é você se inscrever no canal, apertar no sininho e seguir e compartilhar esse podcast com mais pessoas. E hoje eu tenho a grata alegria de estar entrevistando, trazendo para um bate-papo, falando de vários assuntos importantes para a sua vida. Este casal abençoado, fogo de Jeová, reteté, bênção de Deus, que eu tenho a honra de tê-los como amigos, como padrinhos de casamento também, né? Que a gente não fala muito sobre isso, mas são. Vocês já estão vendo pela risada aqui que hoje o papo vai ser gostoso, né? Então, gente, fiquem aí assistindo e recebendo esse carisma, essa alegria contagiante desse casal abençoado que eu gosto muito, amo realmente, intercedo pela vida e pelo ministério deles. Nascemos, somos oriundos da mesma raiz cristã e hoje seguindo o caminho eles já como pastores, né, de uma igreja relevante na cidade onde eles moram. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. Então já sabe, né? Te inscreve no canal, aperta no sininho e compartilha, porque hoje o papo vai ser com pastores Gessé Brum e Marileia Brum, a Mari, como ela gosta de ser chamada. Amém. Gente, bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E o papo aqui é descontraído e gostoso. Livre, leve, solto. Livre, leve, solto, porque com o papai é assim, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo abençoado, uma honra estar aqui, uma alegria estar Demorou, né, Gessé? Demorou, estava convidando todo mundo, só não convidava eu. Você convidava meus padrinhos, né? Poxa vida, acontece. Convidou todo mundo, convidou até o vendedor de gás, não me convidou. Não, o vendedor de gás não passou. Mas eu tenho um amigo pastor que foi vendedor de gás, cara. A hora que eu encontrar ele, o que tá acontecendo? O que ele tem contra mim, né, cara? Levou todo mundo. É que a tua agenda é corrida, né, Gessé? A agenda de vocês a gente sabe que não para, né? Vocês estão sempre... Nós fizemos um vídeo agora antes de entrar aqui. Verdade. E aí até postamos lá no nosso story. Só hoje a gente já teve em 3 cidades, né? Olha aí. Hoje, tá só hoje já foi 3 cidades correndo. E eu ainda disse, 7 horas a gente tem que estar batendo o cartão em ponto, né? Reunião da mídia, hoje tem reunião da mídia. Então mas valeu a pena a correria para estar aqui hoje. Benção pura. E contigo, Mari, como é que tá a correria, tá bom? Tudo certo. Na presença de Deus, vai tudo bem. Amém, é isso aí. Bom, gente, vocês é a primeira vez que estão aqui no podcast, tá? Falar com um casal é sempre um desafio maior, né? Porque é um casal... Quantos anos já de casado? 18. 18 anos de casado, olha aí. 20 anos junto. E 18 de casado. Namoro, noivado. 2 anos namorando e noivado? 2 anos. Foi um ano. Eu pensei que foi 6 meses, Gessé, do jeito que era acelerado. Foi não, Gessé não tinha como, né? Realizar. Mas se eu casasse em 6 meses, nós ia ter que morar debaixo da ponte. Ia ter que morar embaixo da ponte. Aí ele chegou e pediu namoro, noivado, um ano de noivado, e o próximo era o casamento. Cara, e foi no mesmo dia. No mesmo dia que eu noivei, que tu pediu, que eu pedi, foi o mesmo dia que eu casei. Foi casado. Estabeleci assim, vai dar 1 ano. Até porque tu é meio esquecido, né? Daí não tem essa aí, o tempo do noivado, comemoração do noivado e do casamento, né? É estrategista, né, Bessa? É isso aí mesmo. Não tinha como esquecer. Que legal, cara, que legal. Bom, gente, primeira vez que vocês estão aqui, tá? A gente teria papo aqui para horas e horas, a gente sabe, por isso que a gente vai ter mais do que um podcast. Mas eu gosto de começar uma pergunta para a pessoa que está a primeira vez aqui no podcast, e aí eu vou direcionar para os dois, pode ser que vocês respondam unissono, ou cada um na sua percepção. Mas, quem é o Gessé e quem é a Marileia? Eu gosto de começar com essa pergunta. Olha aí, vamos começar por ti, Marileia. A Marileia é filha, primeiro, né? Amém. Filha de Deus, reconheço isso em Cristo Jesus, né? A paternidade que o Senhor nos deu. Há 22 anos eu conheci ao Senhor, desci as águas do batismo. Não sei se eu posso dizer aqui, eu acho que posso, pode, né? Óbvio. Fiquei por 19 anos na Assembleia de Deus, servindo a Jesus, entre Porto Alegre e São Leopoldo. Certo. Né? Então, a Marileia é filha de Deus, 22 anos, convertida, esposa do Gessé Brum há 18 anos, como a gente já iniciou o papo.
Moro na cidade de São Leopoldo há 13 anos e sirvo a Jesus na Rehoboth Church hoje. Presidimos, né? Rehoboth Church há 3 anos. E eu sou uma amante das Escrituras Sagradas e sou apaixonada por Jesus. Amém. Benção pura. Cara, Gessé. O Gessé é filho de Deus. Amém. É um sonhador. Eu me considero um grande sonhador, assim, um idealizador, motivador, incentivador e pastor. Esqueci de dizer que eu era pastora. E pastor, né? Marido da Marileia, esposo da Marileia. Pai de um pet. Não pode ser o nome aqui. Pra não me comprometer, né? Pra não me comprometer, mas esse é o Gessé, cara. Esse é o Gessé. Ia ficar legal Filho, se ele dissesse ele. É o nome do cachorro. Pet, sabe? Não. Luiz Hermínio. É sério. Mas já era antes ou bem depois? Não. O cachorro eu peguei em Itajaí, cara. Eu fui numa primícia, a gente foi numa primícia lá em Itajaí, lá. E aí tava hospedado num hotel. E aí o cachorro chegou nas minhas pernas assim. Cara, pensa, eu 7 dias de culto, né? Eu recebi um batismo de amor que eu nunca tinha recebido na minha vida. Sempre fui um cara assim, duro de coração, um cara difícil de chorar. Chorava só em batismo. Cara, eu chorava só em batismo. Até velório pra mim chorar era difícil, sabe? Chorava só em batismo nas águas? Batismo nas águas. Só em batismo nas águas. Batismo nas águas era a única coisa que me quebrava, assim, me arrebentava pra me chorar, sabe? Eu vi aquilo dali acontecendo. Mas não chorava. Aí tô lá nas primícias, lá no Mevan, Itajaí. Daí tô lá nas primícias, assim. Aquela atmosfera sobrenatural. Quando eu cheguei no primeiro dia, já não me reconheci. Comecei a chorar. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. E aí eu comecei a chorar, assim, chorando. Aí o segundo dia, chorando mais. No terceiro dia, continuei chorando. Aquele negócio assim que não tinha explicação. Quando chegou no último dia, tinha um porteiro. Eu tava sentado lá na galeria. No primeiro dia, eu tava sentado na frente. No segundo dia, eu tava sentado na frente. No terceiro dia, eu já tava com tanta vergonha de mim mesmo, que eu tava chorando. Eu digo, não posso sentar aqui. Tô pagando mico aqui, né, cara? Chorando desse jeito. Mas chorando, assim. Eu disse, vou sentar lá na galeria. Eu disse, Marilé, vamos sentar lá na galeria, que daí ninguém vê que eu tô chorando desse jeito. Me sentei lá atrás da galeria, assim, e aí um porteiro olhou lá de baixo, me olhou, e eu vi, tomara que aquele porteiro não venha e me abrace. Porque se ele me abraçar, eu vou... Daí sim, né, cara? Aí foi a mesma coisa que eu dissesse assim, sobe aqui pra me abraçar. O cara veio, me abraçou lá em cima, me acabei de chorar. Eu entendi que eu recebi um batismo de amor, né? Me quebrou, me mudou totalmente. E aí a gente voltou pro hotel que a gente estava hospedado. Quando a gente estacionou o carro, um cachorro veio assim nas minhas pernas da Marileia. Um vira-lata. Um vira-lata, que tava desde o primeiro dia. Não era caramelo. Pretinho do poder. Eu acho ele feio, né? A Marileia disse que ele é bonito, né? Ele é lindo. Eu achei ele feio, né? Aí ele veio assim nas nossas pernas. Eu disse, Marileia, se amanhã esse cachorro estiver aqui, eu vou levar esse cachorro pra casa. Aí a Marileia, até louco, já certo, vai levar o cachorro pra casa e tal. Daí, no outro dia de manhã, acordamos, tomamos café. Quando eu saí do hotel, o cachorro estava na porta nos esperando, cara, nos olhando, assim, nos esperando. Eu perguntei pro pessoal... Que ano foi isso, Gessé? Eu acredito que foi em 2020. Legal. Tinha pandemia ainda. 2021. 2021. 2021, porque 2021. Faz 3 anos de Rehoboth e foi 3 anos que a gente conheceu. E tava todo mundo de máscara, né? O apóstolo Luiz Hermínio. Todo mundo de máscara, foi 2021. Hoje, Gessé, teve jantando com o homem ano passado e não falou isso. Tá doido, cara? Se eu tivesse lá, Eliezer... Tu teria contado, com certeza. Né? A mulher é mais fácil, né? Com certeza. A gente... quer que eu me queime? Mas o apóstolo... Acaba com a minha reputação. Sabe. O Luiz sabe. Aí a gente batizou ele de Luiz Hermínio. Cara, e o cachorro atende por Luiz Hermínio. Muito. E os vizinhos tudo chamam de Luiz Hermínio. Os vizinhos nem sabem quem é o Luiz Hermínio. Luiz Hermínio, Luiz Hermínio. Quando eu vim pregar na igreja, eu disse, vamos lá conhecer o Luiz Hermínio. Como assim? O cachorro Mas a gente diz que é o Luiz Hermínio antes de se batizar, né? O cachorro não vale nada. O cachorro não vale nada. O cachorro já ficou 7 dias sumido e voltou pra casa. Voltou. Olha só. E quando a gente sai, ele sobe a lomba. Mas a Marileia ama o Luiz Hermínio. Que benção. Cara, então esse é o Gessé. É essa pessoa que tu tá vendo aqui. Pet. Amém.
E, ó, deixa eu te falar desse negócio de pai de pet. Não sei, deixa eu falar desse negócio de pai de pet, cara. Eu tinha assim, ó, eu tinha eu tinha uma aversão à pessoa que chamava cachorro de filho. Eu não chamo ele de filho, tá? Não. Eu não chamo ele de filho, mas eu tenho um amor por ele, assim. Mas eu olhava as pessoas chamando o cachorro de filho. Ai, filho, filho, filho. E tratando o cachorro daquele jeito. E eu criticava, eu dizia, isso é carência. Isso é carência, isso aí só pode ser carente. Não tem amor do marido, fica chamando o cachorro de filho. Não tem amor da mulher, fica chamando o cachorro de filho. E eu ficava revoltado com aquilo, né, Marilé? Sim. E aí, ó, hoje eu me pego, assim, chegando em casa e eu tendo que ver o cachorro, fazer carinho no cachorro, brincar com o cachorro. Até vídeo a gente faz. Saudade? Fica com saudade? Saudade do cachorro, tá tudo. Saio no pátio, assim, já fico procurando. Ele não fica dentro de casa, né? Fica no lugar dele na rua, mas saio no pátio, já fico procurando ele. Então, o que eu entendo, cara? Eu acho que não é nem só questão de carência. É claro que em alguns casos é carência, sim, né? Mas em alguns casos é o próprio amor de Deus mesmo, já que a gente está falando de amor, né? Então, em alguns casos é o próprio amor de Deus, assim, que nos faz amar, cara. Amar as pessoas, amar os animais, né? Amar as pessoas que estão na nossa volta, amar as pessoas que se movimentam, amar os seres que se movimentam. Então, hoje eu posso dizer assim, que depois desse batismo de amor que eu recebi ali no Mevan, a minha forma de pensar com relação às pessoas, com relação aos animais mudou. Não sei se tu lembra daquela conversa que a gente teve lá no shopping. Então, antes daquela... Lá naquela época... Foi 2020, ó. Mas antes. Não, antes da pandemia. 19. Foi 2018, 2019. É verdade, cara. Ali eu ainda era um Gessé. Mas depois do batismo de amor no Mevan, cara, eu me tornei outra pessoa, sabe? Amém, né, Marilé? Amém. Ali eu ainda estava vivendo meus dilemas, ainda estava vivendo ainda minhas crises. Não que eu não viva, ainda vivo ainda, né, as minhas crises, mas de uma outra forma, sabe? Sim. De uma outra forma, assim. Então, mas é depois de 2021, depois daquele encontro com Deus ali, cara, mudou muita coisa, assim. Muita coisa mesmo, sabe? O que eu vejo, assim? Eu posso dizer que o encontro com o amor de Deus, ele te muda. É por isso que as pessoas elas falam assim, eu me encontrei com Jesus, mas ela continua ainda, na concepção dela, ela se encontrou com Jesus, né? Uhum. Mas ela ainda continua desejando mal para as pessoas, ela ainda continua odiando as pessoas, ela ainda continua tendo dificuldade para perdoar, que era uma coisa que eu tinha muito antes. E depois que isso aconteceu comigo, eu costumo dizer, né, Marlé, perdoar para mim, cara... Se eu tiver que pedir perdão... Nós dois não temos esse problema. Tipo, se eu tiver que pedir perdão, peço perdão de boa, entendeu? A gente vai pedir perdão muitas vezes durante a nossa vida, né? Porque a gente vai errar, né? Muitas vezes, mas antigamente eu tinha essa resistência de reconhecer e pedir perdão. Né? Hoje não, cara. Se tiver que pedir perdão para uma criança, tiver que, errei, me perdoa. Se quiser perdoar, perdoa. Se não quiser, amém, né? Sim. E também isso faz com que tu não fique lambendo as feridas. Não fique lambendo as feridas, que é o mal. Eu até vou falar um pouquinho sobre isso hoje, se tu me permitir. O mal da religiosidade, um dos grandes maus da religiosidade é esse, né? Tu achar que encontrou Jesus, mas tu não encontrou o amor dele, e tu ainda por cima fica lambendo as feridas, né? Sim. Fica lembrando, não, o Lisier me magoou, cara. O Lisier me entristeceu, o Lisier pisou na bola comigo. Então, a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou pisar em cima do Lisier. Né? Então, esse é o mal. O momento para dar o troco. Momento para dar o troco. Isso aí mesmo. Então, falando sobre amor, né? Eu acho que o amor ele faz nós agir diferente. O amor de Deus, o amor de Cristo faz a gente agir diferente. A tua pergunta foi uma, eu já estendi um tantão já. Não, de boa. De boa. Assim que a gente gosta, né? O cara vai fluindo assim, para quem está entrevistando é uma maravilha. Eu acho que a pessoa que mais experimentou isso é a Marilé, que convive comigo, né? Experimenta até hoje, né? Até o fim da vida, né? Cara, se eu falar assim... a gente se conheceu na infância, né? A gente se conheceu na adolescência, na verdade. Não andamos juntos muito, mas a gente sabia quem era um ou outro. Isso, né? Aí. Então a gente veio do mesmo colégio, mesmo colégio apostólico, como diz o Abílio Santana. Mas a escola foi boa, né?
Não, nos treinou tem os muito. prós e os contras, né? Isso aí, Tem os isso prós. aí. Até mesmo que não podiam... Vamos lá, a escola tem professores, os nossos professores deram o que eles tinham. Isso A aí. realidade é essa, né? Isso aí, de tirar a cara da igreja. É triste falar, né, cara? Mas tirar a cara machitunda, né, cara? Machi-soco, né? Esse era o teu professor, não o meu. Meu era só patrão. Mas quis me bater também. É verdade. Ai, gente, começar a lembrar aqui. Meu Quis Deus. me bater, era o teu professor, mas era o meu patrão, mas aí quis me bater, né? Então era a nossa escola, assim, né, cara? 880, me tirou, vai tomar ali. Não que de vez em quando a gente não tem esse instinto, assim, pô, cara, dá vontade, né? Dá vontade, mas daí tu pensa, não, eu sou de Cristo, né? Eu vou me controlar, eu vou me segurar, né? Amém. É fruto do Espírito, né? É. Precisa, né? É isso Amém. aí. Bom, individualmente, bem expressado, né? Quem vocês são, acho que isso é importante. E agora, quem é o casal Gessé e Marileia? Começa pela Marilé, hein? Não, começa por Que eu ti, acho amor. que agora fica mais interessante a pergunta, né? Cara, o casal Gessé e Marileia, pra mim, né? Fora essa questão de líderes, pastores, pais de destino, como a gente costuma dizer, né? Tá até escrito lá no nosso Instagram lá, né? Então a gente... tudo isso, mas acima de tudo, um casal Gessé e Marileia são imparáveis. Pra mim, são imparáveis. Eu posso resumir isso. Tem um slogan que a gente usava bastante, hoje a gente usa até pouco, né? Sim. Que nos apelidaram de casal power, Casal Paulo. né? Porque geralmente quando tu conhece um casal, a mulher vai cantar e o homem vai pregar, né? E aí lá em casa é os dois que ministram, né, a palavra. Então acho que o casal Brum, como também somos referidos em alguns lugares, é um casal de ministros da palavra, evangelistas, Amém. amam almas, né? E temos um propósito desde da nossa atuação, né, como casal, quando 20 anos atrás se conhecemos, já era, né, para sermos um casal de missionários. Então, acho que o casal Brum é um casal de missionários. Amém. Maravilha. Beleza, gente. A gente vai falar... Hoje a gente vai falar do livro que o Gessé escreveu junto com a Marileia. Algo bem interessante, mas a gente vai dar aqui um contraponto, né? Então, 19 anos de Assembleia de Deus. 19 anos. Ela, né? Ela, né? O Gessé... Desde que nasci. Nunca teve no mundo. Não, né, não, Gessé? meu. Viveu, Me criei, participei da Ovelhinha de Jesus, Soldadinho toda de Cristo. sementinha, do APC. Sementinha, ovelhinha, APC, ali APC, foi indo. e assim, Tu usou a pô. luvinha branca lá. Claro, Fez fiz a pintou o apresentação, rostinho, claro. fez a apresentação. Tá vendo como eu sei? Fui ovelha do Nelson, cara, da época que a Jane era professora da... Finada missionária Jane. Da época que a Jane era professora. Que ela tinha uma irmã, eu acho que ainda vive, uma pequenininha, lá da Santa Rosa, muito amiga do teu pai, ela... é bem amiga do teu pai, quando ela ainda era mãe do Rude. Mãe do Rude. Sim, a Betinha. Betinha, Claro, quase tia. Betinha foi minha professora. Claro, não. Tia Beta é tia Beta, né? Que a gente chama de tia Beta. Eu sei que ela era bem amiga do teu pai, né? Sim, É bem amiga do teu pai. Família, muito amiga até hoje, né? Os filhos. Eu sou muito amigo. Quem me leva para Cristo de volta, assim, por mais que eu tenha nascido também, tenha estado quando criança, mas teve um período da vida ali, ainda jovem, que não estava junto. Quem me leva para Cristo de volta é o Diguinho, o Rodrigo, né? Sim. Que é filho dela. Então, a gente até... Volta e meia a gente conversa e tal, é benção, maravilha. Bom, então, o Gessé desde criança, 19 anos da Marileia, e a gente tem hoje essa caminhada de vocês como pastores, né, do Ministério Rehoboth, né? Conta um pouquinho do porquê o nome Rehoboth, como que começou, eu lembro ainda, pelo menos eu lembro de ter participado lá em 2020 ainda, Foi. Né? Mas conta aí, contemporanize, por que aconteceu, o que levou vocês a criarem aquele movimento e tal. Vai que é tua, Marileia. Bem interessante, né, a tua pergunta em relação ao Rehoboth. Rehoboth nasceu através de uma mensagem que o Senhor deu ao Gessé no livro de Gênesis 26. Perfeito. Livro de Gênesis 26, ele ministrou essa mensagem, só que mal a gente sabia que isso ia virar um ministério. Certo. E depois, de lá para cá, acho que foi uns
3 anos ou 2 anos, mais ou menos, né? Sim. Ministrando no livro de Gênesis, que é um dos poços que Isaac cavou e que ninguém mais se apossou, né? Então, não importa quantas vezes tu perdeu, não importa quantas vezes te roubaram, eu quero passar essa atuação para o Jessé, porque foi uma revelação que o Pai deu a ele, mas foi através de uma ministração. Depois, foi através... Dos tempos de Assembleia. Da Assembleia. Cara, Assembleia. sim, ó, isso há uns 4 anos ou 5 anos, Antes, mais, né? mais, Mais. uns 6 anos ou 7 anos antes de começar o Rehoboth. Eu preguei numa igrejinha bem pequenininha lá em Campo Bom, lá, mas bem pequenininha mesmo, um espacinho bem apertadinho. E o encarregado daquela congregação disse, cara, tu vai ter que pregar sobre os poços que Isaac cavou. Eu disse, tá, show. Aí fui lá e encerrei no Rehoboth. Tem o Ezek, tem o Sitna. Ezek significa contenda, Sitna significa ódio, que é uma transliteração também para Satanás. Então, foi os 2 primeiros poços que Isaac cavou. O primeiro foi o Ezek, que roubaram dele. O segundo foi o Sitna, que também roubaram dele. E o terceiro, a Bíblia diz que desse ninguém mais se apossou e chamou o nome do poço de Rehoboth, que significa recomeço. Então dá essa ideia que a Marileia falou, Recomeço. Não importa quantas vezes te roubaram, não importa quantas vezes tu caiu, não importa quantas vezes tu falhou, Deus sempre tem uma possibilidade de recomeço para ti. E aí eu fiquei com aquela palavra no meu coração, né, cara? Por muitos anos eu fiquei com aquilo, eu disse, um dia se eu abrir uma empresa vai se chamar Rehoboth. Olha aí. Porque também dá uma ideia de alargamento, amplitude, né? Certo. Um significado da palavra Rehoboth. E a gente sempre foi empresário, sempre foi empreendedor, sempre aquele negócio de abrir empresa, fazer negócios. Eu disse, cara, eu vou colocar o nome de uma empresa de Rehoboth, quer dizer amplitude. Mas nunca que pensei em ter um ministério chamado Rehoboth. Anos se passaram, mas muitos anos, e aí, quando a gente estava fazendo essa transição, né, do ministério que a gente pertencia pro projeto Rehoboth, que começou como um projeto, né? Então a gente começou um projeto, ainda inserido no ministério que a gente estava, o projeto ainda estava dentro do ministério, mas um projeto pessoal nosso, meu e da Marileia, né? Até porque na época nós estávamos congregando em outra cidade. E aí eu disse, cara, esse projeto precisa ter um nome. Precisa ter um nome. Sim. Então, qual é o nome? Rehoboth. Me veio na hora esse nome. Por quê? Porque eu ia convidar pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam desativadas, pessoas que estavam passando por problemas financeiros, pessoas que passaram por problema no casamento, como nós havíamos vencido um problema no nosso casamento. Então eu disse, eu vou trazer essas pessoas e eu vou apresentar para elas uma possibilidade de Rehoboth. E aí, a primeira mensagem, tu esteve no segundo encontro. Tu esteve no segundo encontro. Primeiro fui eu que... o primeiro foi fevereiro. Isso. Não, tu esteve no terceiro, então. Terceiro. O primeiro fui eu que preguei. O primeiro fui eu que preguei. E a mensagem foi Rehoboth, que eu apresentei Rehoboth para eles. O segundo foi o Gilomar. E o terceiro, tu deu a palavra lá no... Não, o Jailson. O Jailson, isso mesmo. O Jailson. Então, tu esteve no terceiro encontro. E aí, no primeiro encontro, eu disse, gente, o nome desse projeto vai se chamar Rehoboth. Só que nós não imaginava e não queria, né, Marileia? A gente já falou sobre isso e fala sobre isso muitas vezes. Nós não queria ministério, cara. Nós não queria igreja. Na verdade, nós queríamos só nos curar, né, Gessé? Pois é. Só que Deus nos trouxesse, né, de volta e a essência, Isso na verdade, né? Porque a gente precisava disso. Só que Deus não queria isso. Deus tinha um recomeço para nós dois, sendo o Ministério Rehoboth. E para mim foi muito difícil. Porque eu era muito... Posso falar disso? Pode, muito assembleana roxa. Eu era demais. Poxa. Eu era muito Aleluia, religiosa. Era Leleia. Era Leleia. Marileia Leleia. Eu era muito religiosa, né, Eliezer? E eu reconheço isso e consigo entender isso porque saí disso, né? Então, a gente achava que ia morrer na Assembleia de Deus, né? Acho que dá para rasgar o verbo aqui, né? A gente achou que nunca, sempre quando... Tanto que o Gessé sempre foi líder de igreja, pastor culto de libertação, ministério. líder Exatamente, passou por
todas as redes, eu ia falar. Setores. Mas todos os departamentos. Departamentos, né? setores. E a gente sempre batia os pastores sempre batiam nessa tecla que nós não deveríamos ir para outras denominações. Então, nós sempre fomos muito obedientes, né? De uma certa forma, né, Gessé? E a gente tinha isso conosco. Pegando essa declaração que tu fizeste, Marileia, que os pastores sempre disseram para vocês não irem em outras denominações. Vocês percebiam zelo ou medo de perdê-los? Medo de perder. A maioria? Medo. Hoje não teve ninguém que era por zelo, Não, eu acho que... A grande pergunta é medo do quê, né? Eu acho que não Zelo pelo quê, Zelo né? pelo quê? Não tem zelo nisso aí, eu acho que é medo. Porque o que acontece? Infelizmente, para muitos pastores, se o cara ele não tem dinheiro, ele tem que ter um potencial de gerar dinheiro. Tá? E vocês já eram que a gente está falando não, abertamente, né? A ideia aí é... Então, assim, ó... E nós, na verdade, teve um tempo que a gente não tinha nada. Financeiramente falando. Logo no começo da caminhada, no começo. Né? Mas nós tínhamos muita garra, cara. Sim. Garra para juntar 100, 200 pessoas dentro de uma igrejinha pequena numa segunda-feira de tarde, certo. Numa terça de tarde, né, Marilé? Sim. Entendeu? Garra para pegar, bater de açougue em açougue, pedir pedaço de carne, verdura e fazer sopão pro povo e lotar a igreja. Então, era um potencial que, querendo ou não querendo... nós estávamos falando sobre isso hoje, querendo ou não querendo, a gente sabe o nosso potencial hoje. O que a gente né? carrega, O que a gente carrega. Então, se tu é um cara que tu produz, tu pode até não ter, mas tu é um cara que tu produz, eu não quero te perder. E a possibilidade de tu conhecer algo novo é muito grande. Então, Sim. eu prefiro te proibir de ir do que te perder. Então, era isso que acontecia. Eu acho que não era muito zelo, não. Eu acho que era medo de perder mesmo. Medo de perder mesmo. Porque tu é pastor de uma igreja. Aí chega o Elisier lá, que é um cara que carrega um potencial incrível. O pastor vai dizer, cara, fica aqui comigo, cara. Fica comigo, eu vou te oferecer tanto. Vou te dar tanto para te ficar aqui. Tu não ganha, entre aspas, nada financeiramente falando lá. Mas tu ama aquilo que tu faz. Aí tu recebe algo. Tu, pô, vou sair de lá, vou vir para cá, vou fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, era gerado mesmo esse medo de perder. Com certeza. Entendi. Com certeza. E aí, nessa questão, era para ser projeto. Aí era para ser projeto. Ministério. Aí a gente convidou pessoas que estavam desativadas da igreja, inclusive o Gessé começou a ligar para as pessoas disseram, mas Gessé, eu estou desviado. Daí o Gessé disse assim, cara, mas é tu que Deus quer. Sim. Mas, cara, eu não toco mais. Não, traz o teu violão, traz o teu teclado, enfim, era para ativar pessoas para o reino, era trazer aquelas pessoas que estavam esquecidas, pessoas que estavam fora mesmo do contexto igreja, né? Do ministério. E aí a gente começou a convidar, e foi no final de ano, aí o Gessé falou assim, Marileia, eu queria fazer isso e trazer essas pessoas... Em março. Depois das férias. Em fevereiro, março. Aí eu disse, Gessé, muita gente vai se perder. Né? Daí o Gessé disse assim, mas e como que nós vamos fazer isso? É dezembro. Daí eu disse, cara, muita gente vai viajar e não vai voltar. Vão se perder na noite, vão se perder nas estradas. Daí ele começou a convidar essas pessoas. E essas pessoas aceitaram o convite. E aí nós reunimos, eu não lembro o número exato de pessoas, mas foi um número... grande, né, Gessé? Quanto teve lá, tinha mais ou menos, tinha um número bom, né? Foi no dia que foi o pessoal do albergue, do albergue de Alvorada. Não, mas não foi. Foi na segunda. Tinha muita noite, gente, era muita gente que não era cristã. Foi no segundo. Cara, até o Paulo Eliseu foi, né, mano? Foi. O Paulo Eliseu tava parado, foi e tal. A gente se encontrou. Não, eu anos. comecei a ligar pra todo mundo, cara. Comecei a ligar pra todos que eu lembrava que tava parado, ligava. E alguns, assim, eu pedi pra trazer o violão, né? Cara, traz o violão, traz o instrumento pra tocar. E os caras diziam, não, cara, tu é louco, eu tô usando droga já, cara. Tô bebendo, tá me convidando para tocar. Eu disse, cara, não é sobre denominação, cara. E foi bem antes da pandemia, né? Ou seja, cara, quantos morreram naquela pandemia? É, isso aí. Né? Quantos que se perderam, né, naquela pandemia, mas tiveram a oportunidade. Se estiveram e se conscientizaram, né? E aí aquilo dali foi aquele projeto um tempo, e aí nesse meio tempo eu não tinha comunicado para o pastor ainda, que era o nosso pastor na época. Não tinha falado nada para ele, porque eu tava tocando aquilo dali ali em casa,
E não estava mudando nada do meu itinerário com relação a ser obreiro lá da igreja, sabe? Então, eu não achava relevante, ao meu ver, assim. E um dia eu tô na casa do Jailson, daí o Jailson falou, cara, tu já falou pro pastor? Daí eu disse, não. Aí ele falou assim, cara, o cara vai te ligar, cara. O cara vai te ligar. Aí quando ele acaba, parece sim que esse cara tinha falado pro pastor, sabe? Até não te duvido. O Jailson? Ô, Jailson. O Jailson falou, cara, o Jailson já tinha saído. Cara, já tinha saído, já tava na outra vibe, já. Já tava na outra vibe, já. Daí, cara, foi ele acabar de falar, o pastor me mandou mensagem. Ô, Gessé, o que é esse tal de rebote aí que tu tá fazendo? Falou assim. Reboque. O que é esse tal de rebote aí que tu tá fazendo? Aí eu disse, não, pastor. Aí eu escrevi a mensagem, o Rehobote é um projeto que visa reativar a vida espiritual das pessoas. Nesse projeto nós não falamos nem de denominação, nem de dinheiro. Eu escrevi assim, não tiramos oferta e não falamos de ganho financeiro. Nós só queremos reativar a vida das pessoas. Foi essa mensagem que eu mandei para ele. E aí, quando ele leu a mensagem lá, ele botou uma mãozinha e ele disse, glória a Deus, Deus te abençoe, falou assim para mim. Cara, recebi paz, né? Quando eu entendi, o pastor tá me liberando para continuar o projeto. Aí, na semana, eu falei com ele, ele disse, olha, Jessé, só que assim, ó, não é na minha cidade, cara. Tu tá fazendo na tua cidade. Eu tava congregando no Caí, né? Em São Sebastião do Caí. Então, assim, ó, eu aceito, mas o pastor da Assembleia de Deus do Caí não vai gostar. De São Leopoldo não vai gostar. De São Leopoldo não vai gostar, falou assim pra mim. Se tu tiver estrutura pra aguentar, mas eu acho que tu vai arrumar pra ti, cara. Falou assim pra mim. Eu disse, pastor, eu tô de boa. Tava trabalhando, estava ali fazendo o projeto. Eu disse, tá legal, não tô por status, não tô por cargo, nada, né? Nem por querer pregar para fora eu tava mais. Eu disse, tô só por querer ajudar essas pessoas mesmo. Dele, então tá, meu filho, pode seguir o projeto. E ali a gente seguiu o projeto. Aí teve o sonho. Aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu sei que eu tava numa guerra medieval, que os cavaleiros lutavam entre si. E tinha uma bicicleta de 2 pedais, e no meio dessa bicicleta tinha um cesto de papelão, tipo desses carregar papelão, assim. E aí eu subi no pedal da frente, Marilé no pedal de trás. Quando a gente está subindo naquela bicicleta, eu olhei pro lado, uma senhorinha de cabelo branco, de coquezinha, assim. Dessas irmãzinhas de coque, né? Daí eu disse pra ela, o que a senhora tá fazendo aí? Daí ela disse, não, eu tô aqui nessa guerra e não tem quem me tire daqui. E eu falei, então entra aqui nesse cesto que eu vou tirar a senhora daqui. Nós vamos tirar a senhora daqui. Comecei a pedalar, no que eu comecei a pedalar ficou pesado demais. E eu disse para Marilé, tu não tá me ajudando a pedalar? E ela disse, meu pedal tá quebrado, Gessé, não tem como pedalar. Eu disse, então vou tirar vocês duas daqui. E parei na frente de uma sala comercial. E quando eu parei na frente daquela sala comercial, eu disse, vamos se esconder aqui dentro dessa guerra. E entrei para dentro. Quando eu entrei para dentro, estava lotado de gente, aquele prédio. Gente de todas as formas, gente irmã de cabelo comprido, irmã de cabelo curto, gente de tatuagem, gente de alargador, cara de terno e gravata, de todas as formas. E eles ali dentro, eles conversavam entre si e eles não notavam a diferença um dos outros. E nem muito menos que tinha uma guerra do lado de fora. E aí eu peguei e disse, que lugar é esse, cara? Eu olhei pro fundo, assim, um púlpitozinho de madeira, tipo daquelas igrejas antigas, assim, que tinha um púlpito de madeira, né? Olhei de madeira, eu disse, cara, uma igreja, uma cortininha no fundo, assim. Eu disse, uma igreja isso aqui. Não era parede preta. Não era parede preta. Não era parede... não era parede preta. Eu disse, cara, é uma igreja, cara. Aí no que eu tô olhando aquilo assim, eu olhei pro lado, um bolo de moeda no chão, mas muita moeda. Mas moeda mesmo, eu disse, cara... Uma igreja, todo mundo conversando entre si, ninguém tá nem aí pra guerra e ninguém tá nem aí pro dinheiro. Eu disse, se não tem dono, esse dinheiro é meu. Pensei assim. Por quê? Porque naqueles dias eu tava fissurado em ganhar dinheiro, cara. Fora do sonho. Tava ganhando dinheiro, nós tava vivendo a melhor fase nossa na clínica, né, Marilé? Desconexão e tratamento caro. Cara, assim, muito doido, sabe? As pessoas de dinheiro se ligando a nós, assim. E dinheiro chama dinheiro. E aí aquele negócio assim, e convite vindo. Aí eu conheci um cara da maçonaria bem naqueles dias ali.
E aí querendo já... Não, e o cara ficou meu amigo, daí o cara ficou meu amigo entre aspas, né, paciente, daí aí queria que eu fosse, queria me levar, né? Me falou e tal, queria me levar, me convidou para ir pra casa da praia dele e tudo. E eu, naquilo dali, eu comecei a ganhar dinheiro e eu levei aquilo para dentro do sonho. Olhei aquelas moedas e disse, não tem dono, essas moedas é minha. E peguei aquelas moedas, quando eu peguei aquelas moedas, me veio um temor. Mas um temor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu levantei minhas mãos para o céu e comecei a largar aquelas moedas. Eu disse, Deus, gritei, Deus me perdoa por tudo de errado que eu fiz até hoje. Eu não estava pedindo perdão pelo que eu estava fazendo, eu pedi perdão por tudo de errado que eu tinha feito na minha vida inteira. E aí me veio um flash na cabeça, tudo. As vezes que eu cobrei para pregar, às vezes que eu reclamei de situações que eu não tinha nem por que reclamar. Locais, hotel, às vezes que eu me comportei com orgulho, com arrogância, com prepotência, sabe? Às vezes que eu escolhi alguns lugares que eu podia estar e que eu não podia estar, me veio um flash, cara, na cabeça. Daí eu me pedi perdão, no que eu pedi perdão, comecei a chorar no sonho, levantei minhas mãos pro céu e começou a cair dinheiro do céu. Mas aí nota de papel, começou a cair muito dinheiro do céu e eu não peguei aquele dinheiro, eu deixei o dinheiro cair no chão. Porque eu estava tão feliz com aquilo que eu estava vivendo ali na hora, que era aquela libertação, e eu deixava aquele dinheiro cair no chão. Aí nisso veio um senhorzinho, bem pretinho assim, e ele se aproximou de mim, um ternão maior que ele, e eu disse, cara, esse cara é o pastor dessa igreja aí. O cara, sem aparência nenhuma, assim, mas o cara com amor no semblante dele, assim. E eu disse para ele, tu é o pastor da igreja? Ele disse, sim, eu sou pastor dessa igreja aqui. Eu disse, preciso te contar o que aconteceu. E ele bateu palma forte assim e disse, irmãos, parem de conversar agora, vamos ouvir o que o nosso irmão tem para falar. E aí ele disse, pode falar, irmão. E aí eu contei, eu estava numa guerra medieval, os cavaleiros tinham a mesma roupa, eles se matavam entre si. Eu peguei uma bicicleta e tal, e vim parar aqui, peguei as moedas e falei tudo. Daí ele olhou nos meus olhos, assim como eu estou te olhando, e ele disse, tu tá entendendo o que Deus está falando contigo? Aí quando ele falou isso, eu, me acordei do sonho. Aí me acordei chorando já, do jeito que eu estava chorando no sonho, me acordei chorando. Chorando e com dor nas pernas, porque eu estava pedalando, né? E aí eu, chorando e com dor nas pernas, e aí já acordei a Marilé. Eu disse, Marilé, tive um sonho doido aqui, tive um sonho muito louco. Daí ela, calma, Jessé. Daí eu peguei e contei o sonho para ela. Daí ela, não entendi esse teu sonho, mas eu sei que é de Deus, falou assim. E aí eu não tive revelação na hora, mas entendi que era em relação ao sentimento dele por enriquecer. Dinheiro, né? O que estava regendo ele era mamon. Era mamon. Era mamon. Né? Aí ela... Eu disse, Deus entrou com provisão, eu estava orando, né? Ele era há muito tempo por ele. Então, alguma coisa Deus tinha ali. Sim. E naquela semana é tão bom a gente falar com o profeta, né? Naquela semana ele contou esse sonho para uma amiga nossa, ele ligou. Não foi naquela semana nada. Foi antes? Não, capaz, foi bem depois, porque eu fui pro consultório naquele dia, aí falei lá pro seu Jaulice. Pro nosso paciente. Aí depois eu ainda fui falando para todo mundo que eu via e eu contava, cara. Então depois eu contava todo mundo, depois de um tempo. Aí um dia eu tô lá nos fundos de casa, o Luiz e a Camila, que moram lá nos Estados Unidos, não sei se tu conhece. Sim. O Luiz e a Camila aí, eles ligaram para nós, né? Ligaram para Marilé. Aí o Luiz, e aí, Bruno, como é que tu tá? Então eu disse, cara, preciso te contar o que aconteceu. Tive um sonho assim, contei pra ele. Como eu tinha contado pra todo mundo, aí nisso a Camila lá, começou a falar em língua estranha. Ela é doidona igual a Marilé, da mesma escola dos loucos, assim. Aí começou a falar em língua estranha lá, e daí ela disse, Deus me deu a interpretação do teu sonho. Falou assim, como é que era a roupa dos soldados? Eu disse, é igual. E ela disse, era como? Eu disse, medieval. Forte e ela revelação. Disse, o sistema que tu tá inserido é um sistema antigo, aonde os soldados lutam entre si, por cargo, por status, por dinheiro, por posicionamento. Eles estão se matando. Ela disse assim, bicicleta, que foi o veículo que tu usou. Jessé, há dias tu tá esperando um convite de um outro ministério grande e relevante para te sair do lugar onde tu tá. Eu já não estava mais me sentindo bem, eu já estava com um projeto. Sim.
Então, tu tá esperando o convite de um ministério grande e relevante. Mas Deus manda te dizer que o veículo que ele vai usar para te tirar desse sistema é um veículo simples. É o culto dos fundos da tua casa. Falou assim, não adianta tu lutar. Porque se tu continuar lutando, vai chegar uma hora que tu vai ter que dar ceia para a Marileia vai ter que dar ceia para ti. Ela disse assim, o pedal da Marileia é quebrado. Porque todas as decisões importantes tu diz, o que tu acha? O que tu acha, Marileia? O que tu acha? Se tu... E eu vou. Essa decisão não é para a Marileia tomar, é para ti tomar. Tu que tem que levar ela para esse lugar. O lugar é o lugar que Deus já tem dado para vocês. E ela disse assim, a única parte que tu entendeu foi a parte das moedas. Ela disse, isso eu não preciso te dizer. Foi a única parte que tu entendeu. Cara, é dito e feito. Que era um ministério. E era a única parte que eu tinha entendido, era a parte das moedas mesmo. Sim. E ela disse, não adianta, é o ministério que Deus já deu para vocês. Eu não sei como é que vocês vão fazer. O que ela falou? Ela disse, eu não sei como vocês vão fazer. Vai ser um tempo em que tu vai ter que dar a ceia para ela para ti. Mas que vocês são pastores de um ministério, vocês são. E aí a gente não queria. Eu disse, não, eu não quero. Nunca. Nunca não aceitava. Eu disse, não, a gente só quer se curar, a gente só quer se tratar entre casal, mas sair, mas não adianta. Vocês já nasceram. Não tem como botar de volta. Foi o que ela disse, não tem como vocês colocar de volta. Já nasceu. Já nasceu o projeto. Já nasceu, já era. Então vocês vão ter que abraçar isso. E aí, assim, resumindo, o Rehobote começou dessa forma. Eu bati lá no Natanael, lutei mais um pouquinho. Lutamos. Lutei mais um pouquinho, daí fui lá no Natanael. Queria congregar no Natanael, daí não era nem Mevan, ainda era MCNA. Isso, era MCNA, isso mesmo. Aí bati lá no MCNA, daí cheguei lá no MCNA, lá daí vi um outro Natanael do que eu era acostumado a ver, na Assembleia, daí vi um cara barbudão lá, um cara diferente. Cara, esse cara mudou. É aqui que eu vou ficar. Se esse cara mudou, eu também posso mudar, né, cara? Daí, vai aqui que eu vou ficar. Daí, acabou o culto, conversamos com ele, aí fomos lá no apartamento dele, ele morava num apartamento, fomos lá no apartamento dele, e aí falamos pra ele lá, ele perguntou, conta um pouquinho da tua história aí, Gessé. Aí peguei, contei um pouquinho, falei sobre o projeto, disse, cara, eu vou vir pra cá, só que assim, ó, o projeto eu não vou parar. Aí ele pegou e disse, não, cara, pra mim tu é o anticristo dessa geração. Disse assim pra mim, na minha cara, assim. Tu é o anticristo dessa geração. E assim, ó, eu não sirvo pra te pastorear aqui. Falou assim. Tu já é pastor. Deus já te deu um rebanho, cara. Então vai e faz aquilo que Deus te mandou fazer e para de fugir. Porque assim, ó, pra onde é que tu tá mandando esse povo? Eu disse, não, eu vou mandar pra cá. Eu vou fazer o projeto lá e esse povo vai congregar aqui comigo. Aí ele disse, não, tu não tá entendendo. O pastor desse povo é tu, esse povo escuta é tu, cara. Eles não vão querer me escutar. Eles não vão querer me ouvir, porque tu tem uma pegada, tem outro, então esse povo não vai querer me ouvir. E aí, cara, eu saí de lá revoltado, né? Saí indignado, para usar a palavra, indignado. Disse, o que esse cara tá pensando, cara? Não quis o nosso dízimo. Esse cara não tá querendo meu dízimo. Eu tava ganhando bem, né? Na época eu só pensava em dinheiro, né, cara? Eu disse, cara, esse cara não tá querendo nem meu dízimo, cara. O que esse cara tá pensando, né? Foi. Aí dali a gente no outro prova que vindo de onde a gente veio, mudou, né? Sabendo de onde é que nasceu, né, cara? Não querer o dízimo é uma prova de mudança, né? Mudou, glória a Deus. Aí dali a gente foi para fomos visitar um outro ministério. Aí nesse outro ministério eu disse, cara, vamos ficar aqui. Olha como é que eu tava, né? Vamos ficar aqui. Eu tava querendo fugir mesmo, né? Fugir, vamos ficar aqui. Daí também não deu. Aí começamos a vir no ministério. Nós já tava vindo, na verdade, no ministério em Porto Alegre. E visitando, que era o do Silvio Ribeiro. Totalmente diferente daquilo que a gente viveu a vida inteira. Mas daí começamos a vir no Silvio, assim. Uma coisa que eu sempre gostei do Silvio foi essa questão de, independente do que falo dele ou não falo, o cara continua sendo o mesmo, passa anos. O cara é sempre a mesma coisa, não mudou aquilo que ele acredita, né? Isso aí pra mim me chama muita atenção. Então eu disse, cara, esse cara não muda, cara. Esse cara passa ano, entra ano, é a mesma coisa. Todo mundo já mudou alguma coisinha, esse cara continua sendo o cara do uau, né? Eu disse, então, vamos ficar aqui. Daí, não, eu disse, mas aqui não vai ter como. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Não tem como nós lutar. Horrenda coisa lutar, né? Contra os aguilhões. Aí eu disse, não tem como lutar. Daí eu disse, cara, então vamos fazer o seguinte. Vou ligar para um amigo meu, o Negão Giló. Certo. Aí liguei pro Negão Giló e disse, Negão, vamos começar o ministério. Se tu disser para mim que não. Se tu disser para mim que sim, aí a gente vai. E ele falou, demorou.
Demorou, cara, aluga logo aí que eu tô contigo. O negão foi tão jaguara que ficou quanto tempo com nós? Olha. 3 cultos. Nem um mês. 3 cultos. Nem um mês, cara. E aí começou, mas cara. Não assumiu, né? Aí começou, e aí qual vai ser o nome? Já tinha o nome Rehoboth. Sim. Já era o nome do projeto. Na verdade, não foi nós que escolhemos, né? Foi o Senhor que nos escolheu para nos dar, né, esse nome. Certo. Às vezes as pessoas perguntam, mas por quê? Por que não botaram colocaram a Assembleia de Deus do Recomeço? Daí eu já disse nunca, né? Porque se a gente vai sair de um lugar, certo, esse lugar precisa sair da gente, né? Certo. E a gente precisa começar do zero, né? Certo. E aí teve o batismo de amor, e aí teve a questão da paternidade que a gente descobriu. E é um processo que é contínuo, né? E não, hoje é muito menos do que foi 3 anos atrás, mas a gente vive com os resquícios, né? Ah, sem dúvida. Sim, sem detalhe, dúvida. né? A Marilé falou algo, né, sobre a escola, né? Cara, tem muita coisa boa. Pra mim foi a melhor. Tem muita coisa boa, assim, sabe? E tem muita coisa ruim também. Sim. Mas as marcas, assim, eu acho que... Mas é como o peixe, né? Eu acho que essa pegada, assim... A gente deixa os espinhos e come a carne. É, mas eu acho que essa pegada, assim, eu acho que a gente não perde, cara. Eu conheço poucas pessoas que perderam, sabe? Porque tu entra, tu já sabe. Esse cara veio de lá, cara. Esse cara veio de lá. Já tem uma característica, né? Eu falei sobre ser imparável. Mas as características que vocês veem, assim, quando encontra alguém que era de lá, as características não são características... como é que eu posso expressar, assim? Vou pegar pela minha ótica, né? Quando eu vejo alguém que eu identifico que é de lá ou estava lá... Sim. A característica não é a boa característica. Cara, eu vejo a característica... Tipo assim, antes eram... Existe a característica debaixo daquele jugo, né? Tu sai daquele jugo, mas a característica ruim continua te acompanhando. É mais ou menos assim que eu consigo identificar hoje. Poucos são os que realmente... que existe uma transformação. Tá, perfeito. Então, tu quer falar? Fala primeiro. Não, aí. Eu penso que precisa ter algo radical. Certo. Que a pessoa, assim, ó, ou esteja lá no fundo do poço, para que mude por completo. Uhum. Porque se eu não tivesse uma tragédia na minha vida, Eliezer, que aconteceu comigo com o Gessé, certo, nós não mudaria. Principalmente eu. Precisou ir para aquele lugar. Eu tive que ter uma tragédia, uma catástrofe, um tsunami para que eu mudasse. Tô certa, amor? Tá certa. Dentro dessa mudança... Porque como tu disse, não muda. Dentro dessa mudança de lugar, mas dessa mudança de característica, assim, eu acho que... Quais são as características, assim, que eu vejo que a pessoa era de lá, sabe? Eu já olho por essa ótica, assim. É a questão do cara imparável, do cara que não vê dificuldade, ama a palavra, do cara que ama a palavra. Característica boa, tu fala? Boa. Do cara que não para por qualquer coisinha. Beleza, concordo contigo nesses pontos. Pessoas de oração. Pessoas que não desistem. Que não desistem com tanta facilidade. Mas vocês concordam que essas características que vocês estão colocando agora é de uma geração que passou ou que está passando? Perfeito. E não dessa nova geração que está lá? Então, assim, isso está escrito aqui. Está escrito aqui. Fala aqui. A gente vai falar, então, dessa parte. Daqui a pouco eu quero entrar nessa parte. Sobre isso, porque assim, ó, a gente fala muito sobre... nós estamos vivendo um novo tempo, é um novo momento, agora isso, agora aquilo. Cara, mas assim, ó, até que ponto esse novo tempo está sendo bom? Certo. Até que ponto esse novo tempo tá Isso tu fala num todo? Num todo. Eu quero chegar nisso daqui, ó, nisso certo. Que tá na tua mão aí. Chegou nisso, beleza. Vamos já falar sobre isso, então, Gessé. Agora a gente vai dar aquele pequeno break para os nossos patrocinadores. Você já sabe o que tem que fazer. Se inscrever, clicar no sininho e compartilhar esse podcast. A gente vai tomar uma aguinha aqui, você fica com o patrocinador e a gente já tá voltando, beleza? Clínica Odontológica Doutora Daniela Cassel. O sorriso que transforma. Em um mundo onde cada detalhe conta, seu sorriso é a sua marca registrada.
na Clínica Odontológica Doutora Daniela Cassel, localizada estrategicamente na Avenida Presidente Kennedy, 281, Sala 103, Sapiranga, Rio Grande do Sul, entendemos o poder de um sorriso radiante. Com uma equipe dedicada e apaixonada pela odontologia, estamos aqui para oferecer não apenas tratamentos, mas uma experiência transformadora. Desde a primeira consulta até o último ajuste, estamos comprometidos com a sua saúde bucal e a sua satisfação. Na nossa clínica, não tratamos apenas dentes, tratamos pessoas. Cada paciente é único e nossos tratamentos são personalizados para atender às suas necessidades específicas, com tecnologia de ponta e técnicas avançadas e inovadoras. Garantimos resultados que vão além do esperado. Acreditamos que o sorriso é a expressão máxima da felicidade e confiança. Por isso, nosso objetivo é proporcionar a você o sorriso dos seus sonhos, aquele que ilumina qualquer ambiente e abre portas para novas oportunidades. Não deixe que o medo ou a insegurança impeçam você de alcançar o sorriso perfeito na Clínica Odontológica Doutora Daniela Cassel. Estamos aqui para guiá-lo em cada passo no caminho com cuidado, atenção e profissionalismo. E além disso, estamos oferecendo uma avaliação totalmente gratuita para você que está ouvindo o podcast da Cristão que Investe. Então, agende a sua consulta agora mesmo pelo número 5139334922 ou pelo WhatsApp 5199-555-8799. Siga-nos também no Instagram, @Daniela S. Cassel, e faça parte da nossa família de sorrisos felizes. Venha descobrir o poder transformador de um sorriso na Clínica Odontológica Doutora Daniela Cassel. Estamos ansiosos para receber você. Benção, gente. Voltando então, depois desse break dos nossos patrocinadores, agora a grande questão é: te inscreve, clica no sininho e compartilha, porque você vai estar ajudando esse canal a alcançar mais pessoas e ter mais relevância. Assim, o algoritmo do YouTube aí entende que o canal é importante para as pessoas conhecerem, tá bom? E o que nós vamos falar agora do pastor Gessé e da pastora Marileia é sobre isso aqui, ó. Este livro aqui, ó. A Religiosidade da Igreja da Parede Preta. Da Parede Preta, não é nem da igreja, da Parede Preta, né? Mas, Gessé, vamos lá, vamos começar pelo título tema, aqui, né? Pelo tema. É aquela coisa, tipo assim, tipo pedala Robinho, aquela coisa, vai para um lado, não, mas na verdade eu vou para o outro. É isso aí. Na verdade... Golpe de marketing. Na verdade é um golpe de marketing. Na verdade é isso aí mesmo. A ideia é só para... A ideia é para chamar atenção mesmo. Mas só por que eu digo isso? Porque eu não vejo tanta religiosidade na Parede Preta, né? Eu vejo mais nas paredes brancas. Não, mas tem. Eu falo sobre isso aqui, né? Sobre... O que é a religiosidade da Parede Preta? O livro primeiro, né? Perfeito. Eu estava falando para ti que ele é um livro pocket, é um livro fácil de ler, né? É um livro rápido. É um livro de bolso, um livro que tu lê na fila do mercado, tu lê esperando a tua mulher fazendo compra no shopping. É um livro muito rápido de ler e uma leitura muito dinâmica mesmo. Não tem enrolação, sabe? Certo. Não tem enrolação, vai direto ao ponto. Então, esse é o livro, né? A Religiosidade da Parede Preta. Mas o que vem a ser a religiosidade da Parede Preta em si? Porque o tema religiosidade da Parede Preta, eu escrevi muita coisa. Eu digo que eu tenho um hobby, o meu hobby é escrever, né? Então, tudo que eu acho interessante, eu escrevo. Certo. E aquilo que eu não acho interessante, de vez em quando escrevo também. Né? Então, eu escrevi muita coisa e resolvi fazer algumas escritas sobre a religiosidade em si. Uhum. E comecei a escrever sobre religiosidade. E aí, de uma hora para outra, me veio o estalo. Cara, por que não falar um pouquinho sobre a religiosidade do lado que eu estou? A religiosidade da Parede Preta. Como tu disseste, tu vê muito mais religiosidade do lado de lá. Certo. Mas nós, porque eu também sou membro de uma igreja de Parede Preta, certo, né? Fundador de uma, né? Nós também temos a nossa religiosidade. Certo. O que é o que vem a ser a nossa religiosidade? Nós estávamos falando agora, antes de começar no assunto do livro aqui, que as características de alguém que veio
do lugar que nós viemos. É um cara que ama a palavra, né? Aparentemente nem todos, mas os nossos pais amam a palavra, né? Então, um cara que ama a palavra, uma pessoa de oração, né? Uma pessoa que ela não mede esforços para estar num evangelismo, ela não mede esforços para estar numa manhã de consagração, uma escola bíblica dominical, uma escola bíblica dominical. E às vezes nós saímos de lá, então a gente sai de lá e está num outro contexto, um contexto worshipiano que eu digo, né? Que é aqueles louvor de 3 notas só. Né, que eu não curto muito, mas tem quem curta, tá? Não sei se os meus colegas aqui curtem, mas eu não curto muito, mas tem quem curta, tá? Então, a gente está nesse contexto e a gente, por estar nesse contexto que não tem hino especial, que a gente chamava de hino especial, certo, né? Não tem oportunidade, né? Certo. Palavra introdutória, e isso daí não tem oportunidade, não tem hino especial. As nossas esposas podem ser como elas verdadeiramente querem ser. Certo. Né? Tá aqui do lado, aqui o que a Marilé acabou de dizer. Nós podemos também ser quem verdadeiramente nós queremos ser, ó, certo. Cavanhaquezinho, barbinha e tal. Só que daí nós abandonamos, deixamos de lado algumas coisas e também começamos a idolatrar outras coisas. Como, por exemplo, o próprio worship das 3 notas. Tá? Eu sei que os worshipianos vão me bater agora aí. Tá? O próprio worship das 3 notas, a parede preta em si, certo. A parede preta, né, a luz meia apagada, tá? Se o camarada ele vem como tu está vestido, né, de paletó e tal, ele já, o cara é tradicional, o cara tá de paletó, ele tem que estar de camiseta, ele tem que ter um barbão, certo. E ele tem que falar na linguagem tatuado, isso aí, tatuado, ele tem que falar numa linguagem mais atual, uma linguagem da gurizada, entendeu? Então, cara, isso não deixa de ser uma religiosidade. A partir do momento que tu começa a idolatrar aquilo dali, fazer daquilo dali algo máximo, algo que não pode ter nenhuma mudança naquilo dali, porque é o que acontece do lado de lá. Certo. É o que acontece do lado de lá. E que está acontecendo também do lado de cá. Do lado de cá. Está acontecendo também do lado de cá. Então, a gente começa a criticar, né, porque a gente não aceita. A gente saiu de lá. Então, cara, aquilo não faz mais bem. Peraí, fez bem a vida inteira. Certo. Fez bem a vida inteira. Agora que está num novo contexto, não faz mais bem. Algumas coisas que eu estou dizendo, tá? Eu acho que tu está conseguindo me compreender. Sim. Então, cara, não vamos cantar esse louvor, porque esse louvor não é worship. Não vamos pregar desse jeito, porque essa pregação, ela não é o estilo, nosso estilo de pregação. Não, isso tu não pode falar. Você não pode falar porque isso aqui a gente não fala. É a ideia de trazer padrões pré-estabelecidos e não deixar que haja uma liberdade. Perfeito. Vou citar um exemplo bem básico, tá, gente? O monte. Tá? Eu ainda vou pro monte, sendo um cara de parede preta. Que não é algo tradicional. Só que eu não vou pro monte da mesma intensidade que eu ia pro monte na época que eu pertencia a outro ministério. Eu vou pro monte, quando dá vontade de ir pro monte, vou pro monte, cara. Eu não vou para o monte para idolatrar um monte. Eu vou para o monte porque eu me sinto melhor lá no monte. Eu consigo gritar, eu consigo correr no meio do mato lá, consigo me enrolar, eu consigo ter mais liberdade lá, tá? Mas só que muita gente, no contexto que a gente está, diz, não, para que monte, cara? Isso é doideira, cara. Monte nós ia lá. Né? Vigília. Por que vigília, cara? Passar a madrugada acordado. Deus não quer isso, cara. Deus não precisa disso. Então, a gente criou isso, entendeu? Uhum. Nós criamos isso. E ao ponto de que nós só vamos em lugares que são parecidos com nós. Também. Certo. Nós só vamos em lugares que são parecidos com nós. É uma tendência humana, né? É uma tendência. Os pares, né? Os isso aí. E isso não deixa de ser também traços de uma religiosidade da parede preta. Eu não critico a parede preta, porque muita gente diz assim, ele vai bater na parede preta. Não, eu não posso bater na parede preta. Minha igreja tem parede preta. Eu estou falando da religiosidade que se maqueia, que se esconde através do movimento. Que se esconde através deste movimento, entendeu? Perfeito. E tu pode ver assim, não nós, né? Mas grande parte dos pregadores deste movimento, eles são iguais, cara. Eles são idênticos. Uhum. Eles têm os mesmos tiques. Eles têm as mesmas frases Luiz Herminiana, que é um cara que eu admiro demais.
Mas a maioria dos caras, eles vê tanto o Luiz Hermínio que daqui a pouco eles estão parecidos com o Luiz Hermínio, cara. Tá? Então, eles têm os mesmos tiques, eles têm as mesmas frases, eles precisam ter frases de impacto, e aí eles perdem a essência que é de Deus. Mas não, mas eles estão dentro de um novo tempo, eles estão no evangelho do reino, né? Que, na verdade, é a cultura do reino que a gente tem que viver. Eles estão dentro da cultura do reino. E aí não deixa de ser também uma religiosidade da parede preta, porque daí eles começam a apontar o Elisier, que vem aqui e fala, salve os irmãos com a paz do Senhor. Não, não é salve, irmão, é boa noite, gente. É boa noite, gente. Graça e paz. Não pode aqui, salve os irmãos com a paz do Senhor é muito tradicional. É muito tradicional, é muito antigo. É muito antigo. Não, vamos cantar um hino da harpa. Não cantemos hino da harpa, irmão. Não cantemos hino da harpa, não. Hino da harpa é só para os da Assembleia da Batista. Mas tu fala isso, Gessé, no movimento de pessoas que conheceram e estão hoje vivendo esse movimento novo e dentro desse espectro repudiam tudo isso, ou tu fala isso de quem nunca viveu? E as pessoas que nunca viveram? Não, perfeito. Eu falo isso desse pessoal que conheceu isso agora, tá? Uhum. Eu vou usar uma expressão aqui que eu hoje até usei com o pastor Natanael. Me tira da bolha. Me tira da bolha. Tá? Os caras falam assim, me tira do sistema. Não, todo lugar tem sistema. Certo. Eu tô aqui dentro desse estúdio aqui, tem um sistema, cara. Para tudo isso funcionar, tem um sistema. Eu não posso chegar aqui tirando essa câmera do lugar e dizer, não gosto dessa câmera aqui, vou colocar ela ali. Ele lá que tá lá atrás, lá com aquela cara braba, ele vai dizer, o cara que chegou agora que tá querendo mandar aqui, tem um sistema. Todo lugar tem um sistema. Daí as pessoas, elas querem sair da bolha. Eu vou tirar ele da bolha. Como é o teu nome? Vou tirar o Maico da bolha, eu vou tirar o Maico desse estúdio, eu vou levar ele lá pro meu estúdio. Aí ele chega lá no meu estúdio, ele tá deslumbrado, porque tudo que é novo deslumbra. Certo. Tudo que é novo traz aquele encanto doido. Aí ele tá deslumbrado, ele diz, não, agora eu tô vivendo a melhor fase, porque eu saí do sistema. Não, tu entrou no outro sistema. Agora tu entrou no meu sistema do podcast do Rehoboth. Aqui também tem um sistema, tu entendeu? Então eu falo isso não para aqueles que estão começando agora, que estão conhecendo isso agora, que nem sabem. Eu tenho pessoas lá na igreja que nem sabem o que é Assembleia. Sim, normal. Falando Assembleia Presbiteriana, Batista, tem pessoas que estão não sabem a distinção, a diferença. Sabe, não tem noção nenhuma. Nem estão preocupados com não isso. E eles não estão preocupados com parede, não estão preocupados com luz. Eles só querem saber de Jesus, cara. Se tu colocar oração amanhã, oração das 11 à meia-noite. Pastor, estou aí contigo na oração. O dia que não tem oração, eles perguntam. Não vai ter oração hoje? Porque para eles tanto faz, tanto fez. Louvor de worship, cara. Se cantar um Cassiane lá, eles vão dar glória a Deus igual, tu entendeu? Amém. Eu estou falando isso para pessoas que se tornaram nojentas, cara. Nojenta mesmo, sabe? Nojenta. Essa gurizada que nasceu ontem, saiu de lá ontem e veio e hoje está vivendo algo assim e se tornou nojento, sabe? Criticando, apontando. É sobre isso. E tu vê esse movimento muito forte em locais específicos, físicos? Perfeito. Ou tu vê esse movimento maior rede social? Eu vejo esse movimento maior hoje na rede social. Não sei se tu também vê isso também, Marilene. Sim. E eu vejo esse movimento maior na rede social. Só que o problema todo é que assim, os nossos pais liam Bíblia. Ok. Os nossos pais, eles não interpretavam muita coisa de forma correta, tá? Uhum. Porque os professores deles moldavam a mente deles para eles entender aquilo. Nós fizemos cursos teológicos que nos moldaram a ser aquilo. Pensar daquele jeito. Aí tu veio, certo. Como diz um amigo meu, a ser como eles queriam que a gente fosse. Só que pelo menos eles liam Bíblia. Eles tinham argumento, cara, do jeito errado, mas tinham. A gurizada de hoje, eles têm aquilo que os outros falam. Aquilo que os outros falam. Dizem. Aquilo que os outros dizem. E o que os outros dizem tem aquilo que os outros dizem, que os outros dizem também diz aquilo que os outros nem sabem que dizem. Certo. Entendeu? E daí chega nos nossos jovens hoje. E aí esses jovens de hoje, eles não têm, cara, eles não têm uma base. Não é, porque o fulano diz isso. O Theo diz isso.
Eles falam dos caras como se eles fossem amigos dos caras. O Theo, o Rai diz isso. Cara, que Rai, cara? A Vivi diz. O Telmo diz. O Luiz diz isso. Que Luiz, cara? Cara, o que a Bíblia diz, mano? Eu não tô dizendo que o que eles dizem não é correto. Amém. Eu tô dizendo... o fruto fala deles, né? Aí tu veio também, é porque o fruto fala deles. Mas assim, ó, eles têm uma vida com Deus. Sim. Eles têm uma vida com Deus. Eles têm intimidade com Deus. Eles têm uma história, cara, para estar onde eles estão. E normalmente fazem a referência de pessoas da qual eles não são pastoreados. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que, de repente, isso é bem interessante, né? Porque são pessoas que, cara, falar o que ele fala de bom é fácil, até porque a internet sempre vai postar algo que é relevante e que concorda com o meu tipo de pensamento. Ou não. Mas eu vou pegar aquilo que eu gosto. Mas eu não tô lá disposto a ouvir aquilo que eu não gosto. Não, né? e tipo assim, ó, tu vai ouvir um cara que tu te identifica, né? Eu ouço um cara porque esse cara ele fala aquilo que eu gosto de ouvir. É assim que funciona. Sim. Eu não vou ouvir um cara que fala o que eu não gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir ele, então eu vou ouvir ele. Então, dificilmente esse cara ele vai te desagradar. Muito difícil. Dependendo da intenção dele. Dependendo da intenção dele, perfeito. Se agora senta com esse cara, começa a andar com esse cara 24 horas por dia, e aí esse cara também andar contigo. Talvez esse cara nem te suporte. Talvez a Vivi, o Telmo, o Rai, né? Não vamos suportar. Talvez ele diga assim, cara, eu não te quero aqui, cara, tu é muito chato. Tu é muito chato. Mas daí esses caras estão incomodando dentro dessa bolha que eles acham que não existe, mas existe. Tá? Eles estão dentro desse sistema que eles acham. Sai de uma e vai para outra. Sai de uma e vai para outra. Eu escrevi aqui no primeiro tópico do livro, né? Ser de Cristo e a essência do cristianismo. Ser de Cristo e a essência do cristianismo. Porque quem depois comprar o livro lá vai estar na página de número 7. Gente, eu escrevi isso aqui. Ao adentrar em todos os terrenos como seguidor de Cristo, é essencial compreender a verdadeira essência do cristianismo. Ao adentrar em todos os ambientes. Ao adentrar em todos os terrenos como seguidor de Cristo. Você tem que compreender a verdadeira essência do cristianismo. Tem um filme que lançaram agora, ano passado, acho que foi Jesus Revolution. Não sei se tu já chegou a ver. Chegou a ver já o meu... Não. Vocês estão perdendo de ver esse filme. Jesus Revolution. A revolução de Jesus. Que fala sobre o avivamento no meio dos hippies. Cara, pra mim, assim, ó, aquilo dali é a melhor forma de explicar o que verdadeiramente é o reino. Assistam. Quem vai assistir isso depois precisa assistir esse filme. Cara, gira uma chave na tua cabeça assim, que faz assim, pum! Meu Deus, isso verdadeiramente é o reino. Isso verdadeiramente é a essência. É um pastor tradicional, de uma igreja tradicional, contendo meia dúzia de membros, mas membros que sustentam a sua igreja, membros que são fiéis, membros que são dizimistas, que tem uma filha que é descontente com Jesus, descontente com o evangelho, descontente com o ministério, descontente com a vida de igreja, descontente com o próprio pai dela, que é o pastor. E aí, nesse meio tempo, surge o movimento Woodstock, que tu deve conhecer. Sim, anos 70. Anos 70, que os hippies viviam uma vida livre, né? Tudo livre, aquela coisa doida lá. E aí a filha dele começa a ver esse movimento. Só que no meio desse movimento também surge um cara. E esse cara, ele existiu. Esse cara, ele se converte e ele começa a pregar a palavra para os hippies. Ele começa a evangelizar os hippies. E esse cara conhece a filha desse pastor, resumindo, ele vai parar dentro da igreja do pastor. O que tu acha que acontece? Acontece de que quando esse cara chega dentro da igreja do pastor, os tradicionais dizem, não, isso não pode. Isso não pode, porque nós aqui sempre cantamos hino da harpa. Trazendo para os dias de hoje, nós sempre cantamos worship, agora não pode cantar Cassiane. Tá? Trazendo para o outro lado, nós sempre cantamos hino da harpa, tem que começar o culto com o hino da harpa. Aí o pastor diz assim, não, eu quero conhecer um pouquinho mais disso. E ele dá liberdade para aquele pregador, para aquele evangelista. E o evangelista começa a trazer uma nova roupagem para aquela igreja, sem perder a verdadeira essência
do Evangelho. Porque ser de Cristo é adentrar em todos os ambientes sem perder a essência. Isso é ser de Cristo. Certo. Ser de Cristo não é uma parede, ser de Cristo não é uma luz, ser de Cristo não é uma canção, ser de Cristo não é uma parafernália, gente. Ser de Cristo é você adentrar em todos os ambientes sem perder a essência. Maravilha. É nós deixar um espírita vir aqui gravar o podcast e eu aproveitar que ele está aqui e eu mostrar a essência. Tá? Então é isso, cara. Eu não estou deixando ele me contaminar, mas eu não perco a essência. Tá? Então, a religiosidade da parede preta é isso. Quando tu é de Cristo, tu adentra em todos os terrenos sem perder a essência. Certo. O que acontece? O que acontece no filme Jesus Revolution, que depois eu quero que vocês vejam, que vocês têm que ver esse filme. Cara, um verdadeiro avivamento. Um dos maiores avivamentos que já existiram nos Estados Unidos. Um dos maiores avivamentos que já existiram na Terra. Foi este avivamento que a própria Kathleen Kuhlman noticiou, os próprios pastores, Billy Graham pregou nesse avivamento, multidões, milhões de jovens aceitaram a Jesus Cristo, milhões de jovens se batizaram. Por quê? Porque não existia essa coisa nojenta que a gente vê hoje. Não, se não for do meu jeito, não vai. Certo. E deixa eu te perguntar, nesse tópico, intimidade com o pai e evitar o clube social religioso. Perfeito, é mais ou menos... É nessa pegada aí. É nessa pegada aí. É sobre isso, sabe? É a página de número 14, é o tópico de número 4, né? Então, cara, o que é o clube social? Né? A gente tem que cuidar para não tornar a nossa igreja... Nossa igreja, quando eu digo, é a nossa denominação, porque a igreja é uma só, né? Certo. A igreja, eu até escrevi isso daqui, eu falei a igreja universal, né? E quando eu coloquei a Igreja Universal, acho que está lá nas primeiras páginas, dei para a pessoa ler, e a pessoa disse, tu tá falando da Universal, a IURT, da Pombinha? Daí eu disse, não é sobre isso. Universal é do mundo. A igreja em todos os lugares. Como um todo, cara. Não é porque eu pertenço ao Rehoboth, tu pertence ao Mevan e o nosso irmão lá pertence a Deus e Amor, que eu não posso ser amigo dele, cara. Sim. Que eu não posso me sentar com ele, que a gente não pode cantar canção. Agora nós vamos cantar Thales. Agora nós vamos cantar Canarinhos de Cristo. Agora nós vamos cantar Leia, Débora e Leia, que é o da Deus e Amor lá. Vamos cantar Débora e Leia. E aí a gente vai ficar olhando ele cantar Débora e Leia, e no meio a gente vai cantar Débora e Leia. Eu não crio o meu clube social. O problema é que a gente criou um clube social. E quem é que está sendo adorado? Aí eis o detalhe, né? Aí que a Marilé veio, ó. Quem é que está sendo adorado? Então, assim, a religiosidade da parede preta é isso aí. A gente sair dessa mentalidade que a gente acha que é melhor, quando, na verdade, a gente é tão pior quanto os piores. Certo. Né? É tão pecador quanto o maior pecador. E a gente tentar mudar as pessoas através da verdadeira essência, cara. Amém. Qual é a essência? Qual é a essência, né, eu não gosto muito desse negócio de ficar fazendo pergunta. Tu que faz pergunta assim, daí tu sempre me pega, né? Qual é a essência de Cristo? Qual é a principal essência de Cristo? Né? Eu já falei sobre isso. É o amor, sim ou não? Sim. É o amor. Essa é a verdadeira essência. É o amor. Então, se eu não demonstro o amor, através dessas atitudes, cara, eu continuo sendo religioso. Porque os religiosos também não demonstravam amor. Os religiosos, eles mediam a pessoa do alto da cabeça à planta do pé. O maior exemplo que multiplica até hoje são os fariseus, né? O maior exemplo, né? Aí, é isso aí. Justificando de uma forma teórica, né? Não profunda, o que eles querem a respeito dos outros, levando seus padrões. Perfeito. Então, fazendo isso, a gente vê a religiosidade intrínseca aí de forma pungente. É que infelizmente, assim, essa questão da religiosidade, né, gente? Ela ficou muito rotulada, assim, com relação aos assembleanos, rotulada a Deus e Amor. As igrejas tradicionais. Isso, já citei denominação aqui. Ficou rotulada as igrejas tradicionais. Sim. Né? Só que a gente esquece que, cara, a religiosidade não está ligada só à igreja. A igreja católica é religiosa.
Hoje eu falei, né, que eu já conheci católicos que são tanto ou mais crentes no que tange a frutos do que muito crente que eu conheço de denominações, seja ela da Parede Preta, seja ela das tradicionais. Show. Cara, é de ficar surpreso. Eu vou citar um exemplo. Ano passado eu estive em Nova Veneza. Nova Veneza é perto de Criciúma, uma cidade 100% católica, praticamente. Eu não sei, eu não vi igreja evangélica lá, mas deve existir igreja evangélica lá com certeza, né? Mas uma cidade onde quando tu entra nela, já tem uma baita igreja católica. Tu anda em toda Nova Veneza, tu vê símbolos católicos. Toda Nova Veneza, símbolos católicos. E aí eu fui numa casa lá, de uns pais de um amigo, que eu acabei de conhecer, então eu já me tornei amigo dele mesmo, né? E católicos de berço, católicos de fazer as orações, a Marilé era as rezas, né? Fazia a novena, crê em Deus Pai e tal, aquela história toda lá, de fazer à noite. Como nós precisamos fazer, orar antes de dormir, né? Nós não fizemos, mas muitas vezes não fizemos, mas eles faziam a oração. Cara, eu fui tão bem tratado, mas tão bem tratado por essa família que tu não tem noção, cara. Sim, ó, me constrangeram mesmo, porque eu fui pensando assim, vou chegar lá, vai ter um cara de batina lá, uma mulher com roupão, vai ter um montão de terço na parede e eles vão me arrebentar, né? E aí, cara, almocei com eles. Me trataram muito bem mesmo. Aí no final eu disse, eu não vou perder a oportunidade, né? O que é o verdadeiro sentido do evangelho? É a essência nos diferentes lugares. Eu disse, eu vou ter que pedir para orar. Eu disse, posso fazer uma oração por vocês? E aí eles, claro, pode orar por nós. E o filho ali do meu lado, filho que tinha acabado de se converter, né? Pode orar por nós. E eu aproveitei, orei e dei uma pregada. Preguei para o senhor, preguei para a senhora, ele chorou muito, ela chorou muito. Preguei, cara, agora, mês passado, eu vi uma foto assim que me alegrou muito. Os dois se batizaram. Que bênção. Na igreja da Vivi, do Telmo. Na Vivi. Na aba, cara, os dois. Lado, né? Os dois se batizaram, entendeu? Então, assim, ó. Tu tem que demonstrar essa essência, independente do lugar, independente das pessoas. Quem faz a obra é Deus. Sim. Quem faz a obra é Deus. Mas, como a Marilé falou, quem é que está sendo adorado? Quem é que está sendo propagado? Tem uma outra coisa que eu falo aqui, que é sobre o alerta aos falsos profetas e a verdadeira visão, certo. Que é o tópico de número 2. Tá? Então, o alerta aos falsos profetas e a verdadeira visão. Tá? Então, assim, ó, eu estou falando sobre a visão é a mesma. A visão é a mesma. Por que a visão é a mesma? Porque a visão tem que ser a visão de Deus. A visão tem que ser a mesma, cara. Agora sim, o que muda? Eu não estou falando de uma visão de igreja. Eu estou falando de uma visão de reino. Dentro de uma visão de reino, dentro de uma visão de igreja, a tua igreja ela flui de uma forma. A minha flui de outra forma. Perfeito. Tá? Na minha, a gente... na minha, quando eu falo, é a igreja de Cristo. Mas a igreja que eu sou pastor, a gente não canta em harpa. Tá? Na tua canta em harpa. Um exemplo só. Na nossa, o pessoal acredita que a gente tem que orar nas esquinas da cidade, que é uma coisa que eu fiz esses dias aí. Orar nas esquinas da cidade. Na tua, pode ser que já não crê nisso. Não, cara, acho que não precisa orar. Ficar orando nas esquinas da cidade para abençoar a cidade, né? Então, amém, cara. Amém, mas nem por isso tu é melhor do que eu e nem por isso eu sou melhor do que tu. Mas a visão, ela é única. É a visão que Paulo teve a caminho de Damasco, cara. Amém. Jesus. É a visão que Paulo teve a caminho de Damasco. É a visão de Cristo, cara. É a visão que Moisés não conseguiu suportar e ele teve que virar as costas. Entendeu? É essa visão, é a visão de Deus. O problema é quando a gente começa a olhar a religiosidade da Parede Preta, é isso. É quando a gente começa a olhar mais... É o sistema. Um sistema disfarçado ou de transvestido com outro modelo, né? É isso daí. Ontem eu fui pregar. Ontem eu estava pregando lá na Manancial, né? Na Manancial. E aí um irmão perguntou assim para mim. Esse irmão me conhece há mais de... Já faz 20 que eu tô com a Marilé. Então esse irmão me conhece há 20 anos, mais ou menos. Ou mais de 20. Porque ele me conhece desde solteiro, né?
Então, tu veio pregar aqui. Tu era um adolescente, tu era um guri, ele disse assim para mim. E ele já está anos fora da Assembleia. E agora está congregando lá na Manancial. E ele perguntou para mim, tu ainda prega na Assembleia? Ele disse assim para mim, tu ainda prega na... Prego. Prega onde me convidaram. Eu disse, cara, eu prego onde me convidarem, cara. Aonde suportarem a minha pregação, eu vou. Aonde aguentarem a minha pregação, eu vou. Só não prego porque não me convidam, falei para ele. Só porque não me convidam. Aí... Agora em Maceió, tu pregou. Aí eu tive em Maceió agora, preguei na Assembleia, no Maranhão. Fui só pra Assembleia, entendeu? E ele sabendo que eu sou church, né? Entendeu? Então eu disse, cara, eu sou... Igreja. Eu vou lá pra falar de Jesus, cara. Eu vou lá pra pregar Jesus. E as mesmas coisas que eu estou te falando aqui, eu falo pra lá, eu falo pra eles também. E eles ficam maravilhados. Eles dizem, uau! Negócio de paternidade, né? Esse cara enlouquecido. Uau, cara, nunca a gente ouviu falar sobre isso, cara. Lá, né? Lá. Que é isso, cara? A gente nunca ouviu falar sobre isso. A gente nunca ouviu falar sobre os 5 ministérios. Olha só que doideira. Então, a gente nunca ouviu falar sobre os 5 ministérios. Que negócio é esse de 5 ministérios, sabe? A gente tem que servir a Jesus não pelo trabalho. Tem que servir a Jesus porque a gente ama estar com Ele. Cara, a gente nunca ouviu falar sobre isso. As coisas que a gente fala. Que todas as igrejas de reino falam isso. Entendeu? Então a gente perde a oportunidade de mudar a mentalidade dessa gente, que às vezes a gente se torna nojento também. Não, eu não vou lá. Não vou lá, porque eles não vão suportar ouvir. Tá? Não, mas, cara, um que vai estar lá vai mudar, cara. Um que vai estar lá vai deixar de ser do jeito que é. Pode ter certeza disso. O que acontece, Marlé, toda vez que a gente vai numa igreja tradicional e a gente prega, cara, uma enxurrada de pessoas depois. Fala mais sobre isso. Manda mais sobre isso. A gente recebe seguidores de monte, né? Quando a gente vai numa igreja, as pessoas começam a seguir. Não, a gente precisa saber mais sobre isso. Eu agora estou mandando livro amanhã não, é semana que vem, que amanhã a gente vai estar mandando para assembleano. Entendeu? Tradicional. Vou mandar livro, já pagou, vou mandar livro para assembleano tradicional, do outro lado do Brasil, porque querem saber sobre isso. Sim. E eu falo, não é sobre uma crítica. Não é uma crítica. Não é, porque quando eu começo a criticar demais, eu começo a me colocar numa posição de melhor. Não é sobre uma crítica, é simplesmente sobre um alerta. Amém. Simplesmente sobre abrir a visão. Por quê? Porque o livro já está escrito aqui atrás. Ó, esse livro é um convite a... Lê aí. O que ele é? Um convite a... Esta obra não é apenas um livro, é um convite à transformação, a abraçar os princípios apresentados. Cada leitor será desafiado a resplandecer a verdadeira luz do Evangelho em um mundo, muitas vezes, obscurecido pelas práticas vazias. Prepare-se para uma jornada de descobertas, desafios e, acima de tudo, para encontrar a autenticidade que transcende as fronteiras da religiosidade. Acho que a religiosidade não tem nem fronteira, né? A religiosidade tem a cela, né? A religiosidade, ela tem cela, né? Ela te aprisiona, né? É o cativeiro, né? O cativeiro da religiosidade. É triste. Não, mas de vez em quando eu me pego, sabe, Elisiera? Eu e a Marileia, assim, a gente se pega, assim, às vezes, não, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque daqui a pouco a gente está demais, assim. Em que sentido? Demais num pensamento só, demais numa ideia só, sabe? A gente tem que, às vezes, tem que sair da bolha, né? Arejar. Sair da bolha, assim, às vezes. Esses dias, terça passada, eu fui levar a Marilé no curso, eu te vi lá, chegando lá no curso, tu não me viu, mas eu te vi. Você estava chegando, estava saindo lá no Mevan, na Mulher Única. E aí, naquele dia... Eu estava fazendo Homem ao Máximo. Estava fazendo Homem ao Máximo. Ajuda. Chegando lá no não Mulher Única. Não é LGBTQIA+, a igreja. Daí eu tava... Eu larguei ela lá, eu ia lá pra casa do Natanael, né? Eu disse, vou lá no Natanael hoje. Mas eu não tava muito bem, né, cara? Tava com dor de cabeça, tava com o corpo... Aquele dia lá, no outro dia, tava ruim, tava me sentindo ruim, sabe? Eu disse, não vou ser uma boa companhia pra ele. Né? Chegar lá, vou ficar mal lá. Vou numa igreja, cara. Vou entrar dentro de uma igreja. Pequenininha. Acho que eu vi todas as histórias. É isso aí. Vou numa igreja pequenininha, vou procurar uma igreja... Mas eu rodei, cara. Rodei, assim. Aí, rodei e fui parar bem perto da igreja de vocês ali. Da congregação de vocês, melhor dizendo. Aí parei ali, entrei para dentro de uma congregação, sem placa, assim. Não tinha nem placa mesmo, literalmente. Eu acho que os caras tinham acabado de se mudar e não botaram placa. Daí entrei lá, me sentei e, cara, fiquei lá, assim. Cheguei já na hora da pregação, o cara tava começando a pregar.
estilo itinerante. Estilo itinerante, assim, de pregador itinerante. Cara lá da Debrais, eu acho que era, ou do Silas Malafaia, alguma coisa assim. Carioca. E aí, cara, ele pregando, e eu comecei a pegar aquilo dali, né? E fazendo algumas anotações também. E eu via que os caras que estavam lá em cima ficaram me olhando. O que esse louco chegou dessa hora e tá não larga o celular na mão, né? Sim. E eu ali anotando que o cara tava falando, anotando algumas coisinhas ali que o cara tava falando. E aí, nisso, o cara falou assim, cara, eu tenho poucos meses de vida. Eu vi que ele tava pregando, ele tava muito ofegante, assim. Muito ofegante. Ele pregava e parava, ficava ofegante, assim. E num suador. Eu fui diagnosticado com câncer no pulmão, ele disse assim. Eu tenho meu pulmão direito ou esquerdo, está totalmente comprometido e não tem mais. E eu não vou fazer quimioterapia. E eu disse para o doutor, eu disse para ele, cara, eu vou me atracar a pregar. Eu vou sair pregar e eu vou viajar e vou pregar. Eu vou gastar meus últimos dias fazendo aquilo que eu mais amo fazer. O cara disse assim, que é pregar. Cara, e aí aquilo dali foi falando comigo assim. Pá. E eu disse, meu Deus, Deus está ministrando aqui dentro do meu coração algo muito poderoso, assim. Se eu tivesse visto, é uma igrejinha, não tem parede preta. Todo mundo de terno e gravata. Não tem o louvor. Não tem o completo o com a banda. Meu Deus, não tem o bem, beija-me. Então não tem. Os caras estão aqui, cara. No playback não tinha mesmo. Sim. Eu disse, cara, o que eu ia perder? Eu ia perder de ouvir isso daí. Eu tava com dor, tava com o meu corpo todo doído, assim. Mas que dali me veio tão forte, assim, de cara, não tem por que ficar reclamando. Esse cara, logo esse cara vai morrer se Jesus não curar ele. E ele dizendo, né, eu quero que Jesus me leve. Eu quero o céu, nessa terra não tem mais nada para mim. Só que aquilo falou muito forte comigo, né. Eu disse, coisa boa a gente não levantar uma parede. O véu já foi rasgado, mas a gente precisa derrubar a parede às vezes. Né? Coisa boa a gente não levantar uma parede, a gente poder entrar, se assentar. E ouvir algo ali que às vezes vai fazer sentido, pode não fazer, não sei, mas para mim fez sentido. Então a religiosidade, ela tem que nos deixar nesse sentido, nesse ponto, da gente poder entrar dentro de um lugar, às vezes, sem ser pastor, né, cara? Sem ser pregador, sendo filho. Amém. Filho, é isso aí. Sabe que, a gente encerrar, né? Eu tava pensando ontem à noite, eu cheguei em casa cansado, um monte de pepino para resolver. E eu falei, Balu, hoje tu vai ter que dormir sozinha, vai pra cama sozinha, que eu vou demorar para ir pra cama. E sentei na sala ali, tava refletindo e pensando, né, Gessé, justamente nesses homens, nessas mulheres que ainda estão vivos, mas que não vivem mais essa realidade da vida, né, que nós vivemos, Sim. essa correria, o meu trabalho, as minhas coisas e tal. E eu digo, Senhor, por que o Senhor não leva essas pessoas, né, ainda? Né? Por exemplo, eu tenho 2 avós, meus por parte de pai, estão vivos. São vivos ainda? 95 anos na casa, os dois. Uau. Né? 94, 95, diferença de um ano. E aquele ritmo, meu avô gosta ainda de ouvir os hinos da harpa junto com os filhos. Já tá fraquinho e tal, minha avó também gosta de ouvir, meu avô tocava gaita até pouco tempo. E eu digo, pai, por que esses homens não, por que o senhor não levou? Aí eu tenho outras pessoas, né, que eu vejo, assim, pais de outros irmãos, assim, muito devotos, muito tementes ao Senhor. E o Espírito me ministrou, e é por isso que eu tô sensitivo nesse momento. O Espírito me ministrou e diz assim, eu não levei ainda porque eles ainda precisam ser referência para alguns. É isso aí. Forte. Que estão precisando de referência. É isso aí. Sabe? E eles precisam mostrar que vale a pena. Tem pessoas que precisam ver que ainda vale a pena. Inclusive eu. O Espírito disse, inclusive tu. E a gente não vai mudar eles. Não. A gente nem não vai. Tem mais não tem mais porquê. A gente tem que aprender alguma coisa. Existe alguma coisa que eles estão passando. É isso porque, aí. de repente, já estão pedindo pela morte, já estão pedindo para o Senhor levar, mas por quê? Cara, porque aquela história ainda precisa ser conhecida. Aquela referência ainda precisa ser usada. Né? E por isso que ainda existem esses que... E eu espero que nós possamos ver, né? Se não a morte com Cristo, pelo menos o arrebatamento de Cristo. Sim. Eu acredito muito nisso. Deixando sempre a religiosidade. E para isso a gente precisa ser um renovado. Né? Tá aqui, ó, na mente. Renovação, né? Na mente.
Gente, que maravilha. Muito bom estar com esse casal abençoado aqui. Foi um papo descontraído. A gente deu risada mais do que o normal, porque gente alegre é assim mesmo. E eu quero deixar aqui para você, ó, Religiosidade da Parede Preta, pastor Gessé Brum, tá? Você pode entrar em contato no Instagram. No Instagram, Gessé. Deixa o Instagram de vocês, fala aí. Gessé e Mari Brum. Gessé e Mari Brum. E com 2 S. Gessé com 2 S. E o do ministério é Church Rehoboth. Church Rehoboth. É Rehoboth Church, mas já existia um Rehoboth Church lá em São Paulo. Então a gente inverteu. Church Rehoboth. Church. O endereço da igreja, o local que vocês hoje estão? Vai aí, Marilé. Avenida Zambuja Fortuna, 620, bairro Fião, na entradinha de São Leopoldo. Você já dá o pisca para a direita, a entrada principal, ali da João Correia, na lateral da Miranda Móveis, Rehoboth Church. Não tá ganhando nada, Miranda Móveis. e o rapaz tem pé na igreja, né? Gente, maravilha, foi muito bom ter estado com vocês aqui. Vocês são bênção de Deus, moram no meu coração, saibam disso. E a gente vai voltar, Gessé, para falar sobre esse assunto. Tem bastante coisa aí para a gente poder falar, né, da religiosidade e dessa transição, né, de sair desse novo local, entrar num espaço novo, mas não carregar as mesmas práticas. Né? Acho que é isso que eu preciso falar e dizer. Gente, obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Não esquece, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha, porque tem pessoas que precisam ouvir sobre a religiosidade da Parede Preta e precisam conhecer esse casal para serem alcançados e abençoados. Casal de pregadores, casal de profetas, casal de adoradores, casal de pastores, mas principalmente um casal de filhos de Deus, assim como eu sou, eu tenho certeza, assim como você é. Tamo junto? Fiquem com Deus. Cristão que investe, investindo naquilo que tem peso de glória, comunhão com Deus e a busca pela eternidade. É nóis, tamo junto.